Uma pessoa pergunta o que são esses momentos em que nos parece que o que está acontecendo já passou, já havia passado. Antes das coisas acontecerem aqui no plano físico, elas acontecem no plano astral. Então, quando a gente está passando por uma coisa e parece que já passou, é porque a gente viveu já aquela coisa no astral e se lembra. Porque tudo que nós vivemos, nós já vivemos no astral, pouco antes, horas antes ou dias antes, conforme a coisa. E há pessoas que relembram disso, então parece que estão vivendo uma coisa conhecida. E uma pessoa pergunta o que significa este pensamento de Sri Aurobindo. O pensamento é o seguinte: o egoísmo mata a alma, mas toma cuidado para que o teu altruísmo não mate a alma dos outros. Então, ele está se referindo a quando nós exageramos na ajuda aos demais, quando nós exorbitamos, queremos fazer as coisas melhor do que a encomenda. Então começamos a ajudar um outro muito mais do que ele suporta ser ajudado. Porque não são todas as pessoas que suportam ser ajudadas. As pessoas gostam de se sentir ajudando os outros por orgulho, por vaidade. Mas quando se sentem ajudadas, às vezes reagem e nem sempre aceitam isso e ficam até com ódio de quem as está ajudando. De forma que Sri Aurobindo disse que a gente não deve exagerar nestas coisas, deve exagerar nessas ajudas. Porque às vezes fazer demais por uma pessoa é porque a gente está precisando daquilo ou gostaria de estar fazendo aquilo para si próprio, uma coisa assim que ele se refere. Precisa ter a medida exata, mesmo para ajudar os outros. E uma pessoa estava em tratamento e teve o seguinte sonho. Via uma escada branca no meio do nada, uma escada no infinito. Ela parecia suspensa no vazio. E eu, ainda hesitante e insegura, punha o pé no primeiro degrau e começava a subir. E ela diz que está atualmente no meio de uma crise existencial, que ela se sente muito em suspense nessa crise e o que esta escada está querendo dizer. Como essa escada estava no nada, estava no infinito, essa escada está querendo dizer que a sua evolução é interna, que não é neste plano físico. Então não dê importância para a sua crise, porque a sua crise é só aqui, neste plano humano. Sua evolução está lá, no infinito, no nada, lá em cima. Então você atravesse essa crise bem despreocupadamente, sabendo que por mais forte que ela seja, que a sua evolução está lá no infinito. A escada que você tem que subir é lá em cima. Então foi um tratamento que lhe fez bem. Porque às vezes nós estamos procurando a solução para as coisas aqui, e a solução nunca está aqui. Aqui já é consequência. Não tem solução para nada aqui. Você soluciona as coisas daqui é no plano imediatamente superior. Então, se está acontecendo uma coisa no plano físico, você tem que solucioná-la no astral ou no mental. Porque aí a solução desce para cá. E não solucionar aqui, porque aqui já é o fim da coisa. Você tem que solucionar na raiz, no início, não aqui. Certos pensamentos nossos, certas emoções nossas, certos estados internos nossos refletem nas situações aqui. Então não tem o que resolver aqui, você tem que mudar esses estados. Você tem que mudar o seu pensamento, mudar as suas reações, mudar os seus estados de ânimo. Então aí vai refletir aqui. Mas aqui é o último lugar para fazer as coisas nesse sentido. Uma mulher que não tem vontade de se casar, ela pode optar por ter um filho feito em um laboratório desses terrenos?
O planeta Terra não está pronto para estas coisas. O planeta Terra não tem uma evolução. Quando se fala no planeta Terra, se está falando da humanidade em geral. Não tem a evolução suficiente para fazer certas coisas que são da lei natural. Há planetas mais adiantados que pode ser que certas coisas se façam em laboratório. Mas neste planeta a lei não é esta. Então, um nascimento artificial pode até acontecer, mas isto não é na lei deste planeta. Isto está antecipando uma situação que nós nem sabemos se um dia vai ser lei aqui. Então não é que não se possa fazer um filho no laboratório. Em algum planeta muito adiantado se pode. Por exemplo, num planeta onde se conheça os ciclos internos das almas, aí se pode. Mas num planeta como este, no qual a medicina nem considera a existência da alma, quando lida com o corpo de uma pessoa, como vai se fazer uma coisa no laboratório? Quer dizer, é uma coisa muito desligada da realidade dos outros planos. E isto não é o programa para este planeta neste momento. E nem se sabe se no futuro vai ser o programa aqui. Porque para se construir um ser desta forma, é preciso que nós tenhamos o conhecimento anterior daquele ser. Precisamos ter um conhecimento profundo nos outros planos, nos outros níveis, de outros esquemas de vida. Sem conhecer nada disto, como vamos fazer uma coisa no laboratório? Nem temos condições de saber quem vai encarnar ali. Então você pode estar criando um monstro de repente. Você pode estar criando as condições para encarnar um monstro. Você não conhece esta linha evolutiva. Não quer dizer que sempre se atrai um monstro, mas isto pode acontecer por falta de conhecimento desses outros planos. Então isto não é atual aqui no planeta Terra. E se o corpo físico está um pouco enrijecido e pouco flexível, não é indicada a prática do Hatha Yoga? Para alguns que estão polarizados no corpo físico, pode ser sim de ajuda. Embora o Hatha Yoga tenha certas práticas que já são desatualizadas para os próprios corpos físicos. Tem práticas ali que são muito antigas e que não correspondem mais, nem à energia do corpo de hoje. Mas há pessoas que podem ainda precisar disto. Mas isto para quem está polarizado no físico e para quem está tratando das energias, das forças no plano físico. Então pode ajudar, desde que essas práticas sejam selecionadas por alguém que souber selecioná-las, ou pela própria pessoa, porque são desatualizadas. São arcaicas para o tipo de corpo que nós temos hoje. Agora, quem está trabalhando a mente e quem está trabalhando o contato da mente com a alma, para esses o Hatha Yoga é literalmente contraindicado. Então depende da situação do indivíduo. Como prática é defasada, é antiga. Agora, pode ser que alguém precise. E se precisa, deve ter sempre em mente que é uma coisa temporária, que não é para ficar fazendo mais do que aquele mínimo necessário para se atualizar, se reencontrar e entrar num outro tipo de jogo com as forças físicas. E para quem está neste caminho evolutivo, é conveniente fazer terapia de vidas passadas? A memória das vidas passadas deve emergir naturalmente, se tiver que emergir. Porque se nós começamos a provocar esta memória das vidas passadas, nós podemos encontrar algum núcleo nosso que pode não ser conveniente encontrar e nós não sabermos lidar com ele. Ou pode acontecer também que a gente se iluda de que está encontrando as vidas passadas, mas na verdade está encontrando núcleos de desejo nossos, de como gostaríamos de viver, de como gostaríamos que as coisas fossem, do que gostaríamos de estar vivendo.
Então isso lá no subconsciente toma as roupagens da vida passada e se apresenta como vida passada. Então a terapia das vidas passadas pode ser um grande engano, pode ser um perfeito engano, porque a pessoa pode estar pensando que está vendo as vidas passadas e ela está envolvendo com as roupagens daquela época uma série de desejos dela, de como as coisas deviam ter acontecido, de como as coisas aconteceram e tudo isto. Bom, isto são as terapias induzidas. Pode acontecer isto. Agora, nada exclui que a gente possa ter uma visão ou possa ter um conhecimento de uma vida passada. Mas isto, muito provavelmente, não foi induzido. Vem bem naturalmente e isto é mandado pelo eu interno da pessoa para que ela eventualmente encontre em uma experiência passada algum ensinamento para ela aplicar agora aqui. Então, nesse caso, pode ser útil saber de uma vida passada, mas não de uma forma induzida, não porque nós buscamos, porque nós podemos encontrar aquilo que queremos, armado perfeitamente dentro de nós. Então, não induzido isto tudo, quando realmente tem que acontecer. E uma visão autêntica de uma vida passada e um encontro autêntico com o que sucedeu na vida passada nos transforma muito. Então não tem como duvidar, porque a gente se sente tão transformado, tendo sabido aquilo conscientemente, tendo recuperado aquele dado, aquela memória, que não tem como duvidar que foi verdadeiro. Mas aí precisa que isto aconteça bem naturalmente e não de forma induzida, porque se for induzido, isto pode acontecer até artificialmente e nada representar de real. E uma pessoa está fazendo uma pergunta sobre esta sonda que enviaram para Marte e que esta semana encontrou vestígios de água. Bem, há uma certa corrente de ensinamento que diz que em Marte já houve vida no plano físico. Mas isto é uma corrente de ensinamento, que a gente pode achar que foi ou não. Como se naquele planeta já tivesse havido vida no plano físico. E depois a vida ali desapareceu do plano físico e passou para planos internos. Mas deve estar passando por uma transição aquele planeta. E o que existe de vida nos planos internos, nos planos sutis, no plano astral ou em outros planos, ainda é resíduo daquela vida passada do planeta, não é uma vida nova. Então é um planeta que está se resolvendo como vida passada. Como se a vida lá tivesse desaparecido do físico e agora estivesse terminando as suas etapas em planos interiores. Então, quando se chega em Marte hoje, não se vê pessoas, não se vê vida deste jeito, porque a vida se recolheu já para os planos internos, de forma que hoje lá não se vê nada, não se vai encontrar nada nesse sentido. Agora, como houve toda esta vida lá, é provável que se encontre vestígios de água, restos de água, se encontre restos desta vida. Quem vê fantasmas pode chegar lá e encontrar muitos fantasmas, compreende? Coisas assim, desse gênero. Agora, isso não quer dizer que o trabalho de Marte seja só isso, seja esse. Porque se esta vida antiga lá, do tipo da nossa, está terminando a ponto de se tornar invisível, se isso está acabando, é sinal que o planeta Marte deve estar entrando numa outra etapa evolutiva, e que a vida lá deve estar se renovando ou se criando de uma outra maneira. Isto não quer dizer que o planeta vá continuar progressivamente, porque às vezes começam certos esquemas de vida em um planeta, mas o planeta fracassa. Começa um programa de vida e não quer dizer que aquilo prossiga. Então nós não podemos afirmar que mesmo que esteja surgindo uma nova vida em Marte, diferente desta, diferente da que houve lá, nos planos internos, não quer dizer que isto vá evoluir. Isto pode evoluir
como pode de repente interromper, fracassar e desaparecer. Então isto depende não só de Marte, e isso depende não só das vidas que estão lá. Isto depende de esquemas do sistema solar. Depende do que Marte terá que exprimir no sistema solar. Então o que se passa num planeta depende do esquema de todo o sistema. Então nenhum de nós, mesmo que tenhamos consciência planetária, não podemos saber o que vai ser de Marte, o que vai ser de um planeta. Porque para saber isto, precisa ter consciência solar, precisa ter a consciência do sistema todo, para depois dizer como vai ser. Precisa ter a consciência do sistema, porque os planetas são incluídos num sistema. Então nenhum de nós pode saber qual é o destino da Terra e o que vai se desenvolver na Terra. Como vai ser a vida futura na Terra? Nenhum de nós pode saber isto sem ter a consciência planetária, sem ter a consciência correspondente à consciência da Terra, do planeta. Agora, se pode saber por alto, mas para saber algo verdadeiro, real, evolutivo sobre o futuro da Terra como planeta, é preciso consciência do sistema, é preciso consciência solar. Porque precisava que os cientistas tivessem esse desenvolvimento de consciência, não só um certo tipo de desenvolvimento, mas que tivessem outros lados da consciência verdadeiramente em desenvolvimento. Enfim, precisava que os cientistas estivessem muito interessados na própria evolução espiritual. Porque estas coisas só se fica sabendo através da evolução espiritual. Então, uma ciência que é materialista ficará sempre no campo das hipóteses e depois descobrindo o contrário, se desmentindo. Como uma vez puseram um satélite para observar a Terra e esse satélite transmitiu para os cientistas que na Terra não havia vida inteligente. Vocês se lembram disso? Isto diz tudo. E precisa que as pessoas se desenvolvam espiritualmente, precisa que as pessoas busquem a sua evolução interna, interior, espiritual, para ir sanando estas coisas, para ir resolvendo essas tendências infantis, não é, da ciência terrestre em certos campos. Em que momento, pergunta uma pessoa, ou em que circunstâncias alguém pode despertar a visão etérica? Isto é imprevisível. Isto não se pode prever, não existe um momento marcado para isso. Nós podemos ter uma visão aberta, podemos ter uma percepção especial, quando isto vai nos servir de ensinamento. E muitas pessoas têm esta visão aberta no planetérico e veem o que acontece no planetérico para serem ajudadas a não considerar tão real o que acontece aqui. Porque certas coisas no planetérico são muito mais vivas, muito mais vitalizadas, são muito mais até coloridas, são muito mais fortes do que aqui. Se nós temos uma visão dessa, se nós temos uma percepção desta, nós vamos ficar muito mais atentos aqui para ver melhor a realidade aqui, porque aqui eu não estou vendo o que está acontecendo no etérico. Então isto me convida a ver as coisas mais em profundidade aqui, ou acreditar menos no que a gente vê aqui, porque lá no outro plano, no plano etérico, a coisa pode estar muito mais viva, indicando alguma coisa. Então esta visão se abre quando é necessário para a pessoa, quando vai ser bom para a pessoa. Nós não temos que ter a ideia de que nunca vamos ver nada. E não devemos ter a ideia de que vamos ver as coisas, porque isto é imprevisível. Isto é uma possibilidade. E a gente deve ter fé que isso for bom, for evolutivo, for útil, que vai acontecer. Mas não deve ser um desejo humano, porque o desejo pode abrir alguma porta destas e nós entramos em contato com coisas que não estamos preparados para encontrar.
Então é bom não estar desejando nem provocando, mas ter isso como uma possibilidade e ter fé de que, se tiver de acontecer, nós vamos receber isto com bastante naturalidade, com bastante tranquilidade. E esperando que possamos aproveitar as lições. Porque se abre a nossa visão para um outro plano, é um mundo diferente que se abre. São leis diferentes com as quais a gente entra em contato, e isto muda completamente a nossa visão das coisas. Veja, aqui tem um sonho que é típico de que no mundo dos sonhos as coisas se armam conforme os nossos desejos. Veja aqui. Num sonho, me mostravam que eu estava de braços abertos com a postura de me elevar. E neste sonho eu fiquei sabendo que a minha missão era ser educadora social. Se pode ampliar o significado deste sonho. No subconsciente pode haver um desejo positivo de ser educadora social, mas está no subconsciente. E esse desejo pode ser antigo, esse desejo pode ser insistente, este desejo pode ser até verdadeiro. Então, a uma certa altura, este desejo pode se apresentar até como uma voz e falar com a gente. Você tem que ser educadora social. Não quer dizer que não seja um desejo que não vá se realizar. Mas a pessoa não tem que criar esta forma de pensamento, que ela tem que ser educadora social porque ouviu isto. Porque ela pode ter ouvido, mesmo fisicamente, a voz do desejo dela. E uma pessoa pergunta qual é a causa da insanidade. A insanidade, ou a loucura, ou a demência, pode ter muitas causas conhecidas, físicas. Podem ter muitas causas aparentes, pode ter muitas causas até científicas. Mas, na realidade, a insanidade é sempre devida a um ataque de forças involutivas que conseguiram atuar ali. Então a pessoa ficou insana. E essa insanidade, ela vai se estabelecendo ou vai se confirmando à medida que o ser interno, à medida que a alma vai se afastando do ser consciente. Por um motivo ou por outro. Então a alma pode não estar bem, a alma pode não estar de acordo com aquilo que o consciente está fazendo. Então, se ela não está bem, ela começa a se afastar. E quando ela está a uma certa distância, a pessoa fica insana, a pessoa fica demente ou fica louca, por falta da presença desse ser interno dentro dos veículos. Atualmente, certas almas estão se afastando por alguns motivos bem conhecidos. Certas almas estão se afastando por causa dos veículos usarem drogas, por exemplo. Então, como as drogas estão muito disseminadas, este é um dos motivos para as almas se afastarem. Tanto assim que, a uma certa altura, um drogado já não é mais o mesmo. Um drogado é como se estivesse meio vazio por dentro. Então a alma se afastou. Porque a alma desperta não convive com isto. Então, se o indivíduo entra para o caminho da droga, se o indivíduo entra, por exemplo, pelo caminho da música rock, ou se o indivíduo entra pelo caminho do satanismo, destas seitas satânicas, isto são motivos que afastam uma alma do indivíduo, com o tempo e com a insistência nesses caminhos. Essa insanidade, isto é, esse afastamento da alma, ele pode não afetar o ser interior, porque é o ser interior que está se afastando. Isto afetaria o ser interior se ele não se afastasse. Então, se o indivíduo se droga e o ser interior não se afasta, se ele não fica insano, então o ser interior está sendo prejudicado, porque ele está ali. Agora, se ele se afasta, se o indivíduo fica insano,
o ser interior pode ficar intacto. Então veja, que é o contrário do que pensam. Então se uma pessoa se droga, se uma pessoa toca rock, se uma pessoa é instrumento dessas coisas, e está inteiro, está íntegro, a alma dele está ali, coitada daquela alma. Agora, se aquele está fazendo tudo isso e a alma está meio fora, se ele está meio insano, melhor para aquela alma. Compreende? À medida que a alma se afasta, à medida que a alma vai entregando aquele veículo, vai saindo, vão ficando portas abertas para outras forças entrarem. E o que significa o termo loucura em Deus? Os profetas da antiguidade eram chamados de loucos. Hoje nós os temos na conta de profetas, porque se passou muito tempo e tudo se transforma. Mas os profetas, naquela época, eram tidos como loucos, todos. Para a mentalidade comum, aquilo era loucura. E é chamada loucura em Deus, porque é uma loucura que quem dera que a gente fosse, não? Que a gente tivesse. Então, eles eram chamados de loucos. E esse tipo de loucura era chamado de loucura em Deus. Agora, sempre que nós temos um conhecimento direto das coisas quer dizer uma percepção que percebe diferente de todo mundo. Então, se você hoje tem um conhecimento normal que todo mundo tem, você está junto, unido com todo mundo e todo mundo te aceita. Na hora que você tiver um conhecimento direto, e aquele conhecimento não tem nada a ver com conhecimento de ninguém, nem com conhecimento estabelecido, aí você está nesse gênero de loucura em Deus. Que não é que esteja louco, você está completamente diferente do resto. Não é louco, não. Isto não é o mesmo louco, o insano. Isto é aquele que está oposto ao resto. Loucura em Deus, ou loucura santa. E isto é uma qualidade que isola a pessoa da mentalidade comum. A pessoa fica isolada, a pessoa fica fora da mentalidade comum. E ela precisa então ter muita habilidade para continuar no meio dos outros. E esta loucura santa tem que ser muito controlada, porque senão fica um contraste, um verdadeiro contraste. Enfim, a loucura em Deus é diferente da nossa loucura. E o que é o perigo? Porque uma pessoa se sente em perigo. Essa palavra perigo fala de uma situação que realmente não existe na realidade. Na realidade não existe perigo. Nós chamamos de perigo aquela impressão de que alguma coisa está ameaçando a nossa condição atual. Então nós estamos cada um numa condição. Quando aparece uma coisa que vai mudar aquela condição, a gente diz: estou em perigo. Ele não está em perigo. Ele está passando por uma coisa que vai mudar a condição dele. Por exemplo, dizem, por exemplo, nas estradas, curva perigosa. São aquelas anedotas do planeta Terra. Curva perigosa. O que quer dizer curva perigosa? É uma curva que pode te mandar para outra vida. Que perigo é esse? Não é perigo nenhum. Não existe perigo. É você que cria esta coisa, você que cria este conceito e que, por ter esse conceito irreal, criou essa palavra. Porque quem se sente em perigo, digamos que alguém se sinta em perigo, ele fala assim, mas eu estou em perigo. Você está na situação de passar por uma mudança através de qualquer coisa, não é perigo. Então não tem que ter medo do perigo. Você tem que ver isto como um elemento de transformação. Percebe como a gente perde tempo com estas coisas? Se a gente pensar o tempo que se perdeu com medo do perigo,
A energia que se gastou escrevendo, explicando, falando, filosofando sobre o perigo, o que se gastou de energia para explicar a pessoa, olha, cuidado, que isto é perigo. Você já pensou o tempo que se perdeu com tudo isso? Não tem nada disto. Aquilo que chamam de perigo é uma coisa que acontece para mudar uma situação a qual você já está estabelecido, você já está acostumado com ela, você está arraigado naquilo. Então, como aquilo chama de perigo. Não é perigo, aquilo é uma coisa que acontece, não é? Criada pela tua própria consciência. Porque se ali tem uma curva perigosa, e se você vai de carro por aquela curva, foi a tua consciência que criou essa situação. Foi a tua consciência, lá no inconsciente, ou no subconsciente, ou bem no consciente. Foi a tua consciência que criou aquela situação, que fez você ir para aquela curva, que fez você passar por ali. E se você tiver que naquela curva desencarnar, foi a sua consciência que criou isto. Não tem perigo nenhum, nada. Porque isto de nós termos medo do perigo, e isto de nós criarmos esta ideia de perigo, tem repercussão muito ampla no nosso ser. Porque isto, esta noção de perigo, olha, eu não estou falando de imprudência. Estou falando de perigo na prudência, não estou falando de imprudência. Bem, na imprudência você está criando o perigo bem conscientemente. Mas se você está em perigo, foi a tua consciência que criou aquilo. Foi a tua consciência que apresentou aquilo para você se transformar através daquilo, através de um ato insólito, através de uma coisa inesperada, que você não podia, você mesmo não podia armar. O que existe realmente não é perigo. O que existe realmente são situações ou são obstáculos para que a gente possa desenvolver alguma energia. Então, se eu vou para uma estrada reta, eu estou desenvolvendo uma energia. Se de repente tem uma curva muito fechada, ali eu tenho que desenvolver uma outra energia para fazer aquela curva. Então, aquilo não é um perigo e nem um obstáculo e nem uma coisa incômoda. Aquilo é uma oportunidade para eu desenvolver uma outra energia. Para eu sair da energia que eu vinha desenvolvendo e naquela situação desenvolver uma energia especial. Percebe o que é um obstáculo, um perigo, estas coisas que a gente procura evitar? Tudo isto que você teme é o que vai te tirar do seu desenvolvimento rotineiro da energia. Vai exigir de você uma energia especial, não tem perigo nenhum. Na Índia, se dizia que se a montanha fosse lisa, você não poderia subi-la. A montanha precisa ser cheia de obstáculos, cheia de pedra, cheia de coisas no chão que te ferem os pés, para você poder subir. Porque se não tivesse isso tudo, você não chegaria lá em cima se ela fosse lisa. Como é que você ia subir a montanha? Você precisa dos obstáculos, você precisa destas coisas que não são esta lisura, esta coisa rotineira, para você desenvolver muitas capacidades e para você chegar lá em cima. Ninguém sobe uma montanha, agora a montanha simbólica, né, da nossa ascensão. Ninguém sobe, ninguém faz uma sese por uma coisa rotineira, dentro de uma coisa rotineira. Você precisa dos obstáculos, você precisa da luta, você precisa destas oportunidades de mudar tudo. Imagine, nós todos subimos num avião, vamos fazer uma viagem. Se aquele avião não cai de repente, todo mundo morre, não muda aquilo. Aquilo é uma forma de mudar uma coisa. Não é perigo nenhum do avião cair. Aquilo é uma forma de mudar uma coisa de uma certa maneira. Vê, a mente indiana era outra coisa, né? Bem diferente desta mente ocidental. É isto. Não tem perigo. Tenha medo. Se não for assim, você vai desencarnar de outro jeito, a coisa vai acontecer de outro jeito, menos perigoso.
Só que através desse jeito, você vai passar por uma experiência que vai te fazer desenvolver outras coisas, que você vai acontecer uma coisa diferente para você. Tenha medo de perigo, não. Então nós teríamos que afirmar é que o perigo não existe, que isso é uma criação nossa. Porque se nós temos muito medo do perigo, certas condições que viriam nos transformar muito radicalmente não acontecem, porque nós com esse medo do perigo ficamos afastando, ficamos evitando. Então você no fundo quer se transformar. Deixa que os perigos apareçam, porque aí você vai se transformar mesmo. São aquelas incongruências, né, que a mente que não é filosófica vive sem nem saber o que está vivendo, se contradizendo. Perigo de quê? Agora, o que quer que aconteça aqui, perigo ou não, foi a nossa consciência que produziu. Isto aqui não desaba se a nossa consciência não fizer desabar, se a consciência não fizer desabar. Não existem estas coisas. Então veja como a gente precisaria amadurecer certos pontos para não ficar aí na vida como todo mundo fica, né? Com medo das coisas e com medo das coisas atraindo inércia, atraindo imobilidade. Porque tem certas situações tão inertes, certas situações tão imóveis, que só um grande perigo, atuando ali, resolvendo, é que pode transformar aquilo. Agora, esses perigos, esses famosos perigos, essas coisas todas, vão obrigar a nossa consciência a controlar certas coisas, controlar certas condições que são passageiras. Então nós podemos sim, diante de um perigo desses, criado pela nossa consciência, nós diante daquilo podemos aprender, desenvolver outras condições, controlar certas coisas. Porque eu digo, oh, que perigo, eu preciso controlar isto. Oh, que perigo de eu ter úlcera no estômago, então eu preciso controlar a minha alimentação. Veja que perigo benéfico. Percebeu? Oh, que perigo de eu morrer de câncer. Controle a sua maldade, dissolva a sua maldade. Um perigo que pode te ajudar muito a fazer certas transformações, até sem que ele precise atuar. Se você já faz o trabalho dele, que ele veio fazer, ele não precisa nem atuar. Mas esses perigos de acontecer isto, de acontecer aquilo, nós temos que não ter medo destas coisas e aceitar o que acontece sempre como uma oportunidade de transformação. Nós é que precisamos aprender nessas circunstâncias a lidar com as situações. Nós temos que aprender a lidar com isto. Mas se você não aprende a lidar com o que é perigoso, se você não aprende a lidar com isto, você não desenvolve certas capacidades, você não desenvolve certas coisas. Você precisa mesmo passar pela beira do abismo, muito perigoso, né? Você precisa passar mesmo pela beira do abismo para aprender a passar por ali. Senão você nunca vai aprender a caminhar na beira de um abismo. Abismo não é uma coisa que existe, abismo não está aí. Você precisa aprender a caminhar na beira do abismo. Então a gente desenvolve muitas capacidades, não? Não vendo no perigo uma coisa que dê medo. Porque se você tem medo do abismo, você vai caminhar ali muito mal, capaz de cair. Você tem que reconhecer aquilo, que aquilo é uma situação que você não conhece, é uma situação na qual pode acontecer algo que te transforme muito, né? Que mude muito a sua vida, e você precisa aprender a lidar com aquilo. Ou atravessar aquilo, ou então aprender a cair ali, você precisa aprender. Então é sempre uma escola, é sempre uma aprendizagem. Se nós tivéssemos medo dessas coisas, se nós tivéssemos esses receios, e fosse só isso, mas não. Quando você tem receio, quando você tem medo, quando você não assume aquilo como uma coisa para ser feita, para ser resolvida, para ser conhecida, para ser desenvolvida, se você tem medo do perigo, você cria uma situação no seu ser que é como se você abrisse uma porta para as forças involutivas entrarem.
Porque as forças involutivas entram pelas frestas do medo. Medo de perigo? Que perigo? Você disse, olha, você vai atravessar ali, cuidado, estão todos correndo a 1000. Sim, eu tenho para aprender. Não é um perigo. É uma experiência, é uma situação que a minha consciência me pôs ali. Porque se eu tiver que ser atropelado ali, se eu não conseguir passar ali, isto eu vou aprender alguma coisa com isto. Alguma coisa vai acontecer comigo que vai romper uma coisa de rotina, que vai romper uma coisa que não se transformaria se não fosse isto. E isto de nós estarmos muito atentos, não para não ficarmos com esses medos, não ficarmos com esses receios, criamos uma fraqueza no nosso etérico e por aí começam a entrar várias forças, que aí vêm causar obstáculos, que vêm causar outros motivos para você desenvolver outras coisas. Porque aí se entra uma força negativa através do teu medo, você vai ter que se mobilizar muito para depois desenvolver aquela força negativa que entrou ali, através do medo. Você já vai ter mais o que trabalhar, mais oportunidade para evoluir. Se você ficar diante disto, bem naturalmente. Então nós precisamos aprender, sim, estar em certas situações, precisamos aprender a evitar certas coisas, precisamos aprender a reconhecer, prevenir, mas não ter medo. Porque se você reconheceu, preveniu e passou por aquilo, você vai ver que você vai mudar, que vai acontecer uma mudança. Enfim, tudo que vem é para a gente agradecer. Não tem perigo, não. São pontos de vista em diferentes planos, em diferentes níveis. Então, quando a gente está na mentalidade comum, na mente comum, precisa ficar atento, porque é uma oportunidade de, dali, passar para outros pontos. Dali, ver outras coisas. Onde todo mundo vê um perigo, onde todo mundo vê um motivo de medo, você ali vê uma situação muito desafiadora, muito estimulante. Sim. Mas o perigo, ele não serve também para a gente cuidar desse veículo? Bom, perigo não existe, né? Vamos nos entender. Isso que está para acontecer, né? Sim, serve para você despertar e dizer, bom, isto aí, se acontecer, não vai ser bom, não vai ser positivo. Aí vai desenvolver alguma coisa para neutralizar aquilo. Então aquilo apareceu e foi positivo. Você mudou outras coisas para não receber aquilo. Não foi positivo? Então não era um perigo, era uma oportunidade. E você se saiu bem porque desenvolveu. Mas sem medo de arriscar sempre. Arriscar o quê? Arriscar, tipo assim, como eu falei, que ela foi muito perto da lei. O que quer dizer arriscar tudo? Quer dizer mudar uma situação completamente, arriscar a vida, dizem, né? Arriscar a vida quer dizer você passar para outro plano, se tiver que passar. Arriscar o quê? Você não arriscou nada. Você passou para outro plano. Está vivendo em outro nível. Arriscou o quê?